Colega advogado, bem-vindo ao Advogue nas Eleições, um projeto para tornar você um advogado eleitoralista, para que você possa aproveitar as oportunidades que surgirão com as eleições de 2020. Este é um conteúdo que eu comento os julgamentos do TSE. Aproveite para baixar o Guia Prático da Advocacia Eleitoral e para entrar no nosso canal do Telegram. Bom vídeo. Colegas advogados, neste vídeo nós vamos ver a importância do advogado no processo de prestação de contas eleitorais de candidatos no processo eleitoral. Nesse caso, que foi analisado pelo TSE, houve um pedido de vistas da ministra Luciana Lócio, que integrava, à época, em 1º de julho de 2016, a Corte Eleitoral. É uma jurista, um advogado que compunha a Corte Eleitoral. Neste caso, o que aconteceu? O candidato não apresentou, não constituiu um advogado na sua prestação de contas inicialmente e ela foi julgada como não prestadas. E eu vou falar sobre isso e vamos ver qual foi a deliberação da Corte acerca desse assunto. Vice-ministra Luciana Lócio, RESP 2137, da relatoria do ministro Henrique Neves. O recorrente Lauro Pugozelski. E aqui o ministro relator, o ministro Henrique Neves, desproveu o recurso e houve o pedido de vista da ministra Luciana Lócio, com a palavra. Eu estou acompanhando o eminente ministro Henrique Neves. E a questão aqui é a respeito da contratação de advogado. Me recordo, deixe-me recordar. Sim, é alegada nulidade de um dispositivo da nossa resolução que exige a presença de advogados na prestação de contas. E o que diz é que nós estaríamos a legislar contrariamente ao que poderíamos fazer. E eu digo que, daí porque, como bem lembrado pelo ministro Henrique, os candidatos que não contarem com recursos financeiros poderão se valer dos empréstimos da Defensoria Pública, garantia essa de envergadura constitucional. Daí que o artigo 33, parágrafo 4º da Resolução 23.406, não contraria o disposto no artigo 105 da Lei 9.504, bem como não caracteriza ofensa aos princípios da Você está acompanhando o relator? Razoabilidade e da proporcionalidade. Exato, senhor presidente. Então, com esses fundamentos, eu estou acompanhando Sua Excelência integralmente para negar provimento ao RESP, por também entender que a ausência de constituição de advogado após regular intimação para tanto, caracteriza, sim, hipótese de não prestação de contas, na linha do que concluiu o acórdão regional. Então, percebam, nesse caso, o candidato foi intimado para constituir um advogado, não fez, e a Corte, no caso do Rio Grande do Sul, entendeu que as contas deveriam ser julgadas como não prestadas, porque esse é o efeito de quando o candidato não constitui um advogado para representá-lo na prestação de contas. E qual é o efeito? Não é só essa situação que leva ao julgamento das contas como não prestadas. Se ele deixar de apresentar documentos essenciais, vier a ser intimado e não apresentar essa documentação, também é uma das situações que podem levar ao julgamento das contas como não prestadas. E qual é o efeito prático disso? As contas não prestadas, ela impede que o candidato tenha a obtenção da certidão de quitação eleitoral. Durante o período em que ele não regularizar essa situação, ou seja, se as contas foram julgadas como não prestadas, ele pode depois regularizar a situação, constituindo um advogado e apresentando as contas de forma efetiva, mas enquanto ele não fizer isso, ele não obtém a quitação eleitoral. E se ele fizer isso durante o período da legislatura, por exemplo, ele fez isso em relação à eleição de 2016. Se ele fizer isso durante o período de 2017, 2018, ele fica também sem essa quitação eleitoral durante todo o período da legislatura, ou seja, no caso de 2017 a 2020. E isso vai impedir, por exemplo, que o candidato dispute as eleições no ano de 2020. Então, essa é uma das questões mais sérias em termos de prestação de contas, é quando os efeitos são das contas julgadas como não prestadas, porque isso impede a quitação eleitoral, e a quitação eleitoral é uma das condições de elegibilidade do candidato. Então, uma questão importante, e isso mostra
a relevância do advogado no processo de prestação de contas. Ok? Nos acompanhe para mais vídeos de julgamentos comentados aqui no Advogue nas Eleições.